E aí, galera do terceiros anos não, né, do terceiro ano da noite da Escola Sêneco Teles, PET 5, semana 1. Começando o tema dessa semana, são os aspectos políticos e sindicais brasileiros. Mas antes de começar, então, aqueles recadinhos básicos. Você que está me assistindo aí pelo YouTube e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá aquele like gostoso, curte o nosso canalzinho aí, dá uma força pra gente. Gente, não ganho nada fazendo no meu canal, não é monetizado, como se diz, né? Tem os canais, os YouTubers aí que ficaram milionários porque fazem vídeos monetizados. Meus canais não são, o meu canal não é monetizado, como eles costumam dizer no mundo dos YouTubers. O meu canal é um canal para vocês terem um apoio, uma orientação de como fazer as atividades. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que eu não dou a resposta pronta e acabada. Às vezes, dependendo da pergunta, a própria explicação do assunto acaba sendo, você acha, acaba sendo a resposta. Porque às vezes a perguntinha é tão boba que ao explicar a matéria, ao comentar sobre a matéria, a gente acaba falando a resposta. A resposta fica ali, tá ali na explicação. Mas meu canal não tem esse objetivo. O objetivo é de ser um canal orientador, de ajudar você a pensar, a pesquisar, a entender, a descobrir as coisas. Coisas prontas e acabadas tem bastante aí na internet. No meu canal é para quem quer desenvolver suas habilidades, o seu intelectual, se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente e capaz de aprender. Esse é o objetivo do nosso canal, certo? Muito bem. Semana passada, nós começamos, na última semana do PET 4, nós começamos a falar do governo do Getúlio Vargas. O governo Vargas, a era Vargas, que durou 15 anos, foi um período de grande avanço para a classe trabalhadora brasileira. Principalmente durante o período em que o Getúlio Vargas governou o nosso país como um ditador. O Brasil teve duas grandes ditaduras clássicas. A primeira, uma ditadura civil, porque o Getúlio impôs um período de autoritarismo e ele não ocupava nenhum cargo militar na época, então a gente fala que é uma ditadura civil. E tivemos uma ditadura militar, 20 anos depois que termina a ditadura do Vargas, o Brasil mergulha novamente numa ditadura, só que dessa vez comandada e imposta pelo exército, pelas forças armadas, né, pelos militares. Muito bem. Durante, então, o período autoritário, o período ditatorial do Getúlio Vargas, nessa fase do governo dele, que a gente chama de Estado Novo, que ele copiou o nome lá do Salazar, o ditador fascista português, que quando tomou o poder em Portugal, passou a chamar o governo dele de Portugal de Estado Novo, né? Um novo Estado, um novo governo, um novo país estava surgindo. Desde quando, né? Autoritarismo era novo na história da humanidade. Né? Lembremos dos reis absolutistas. Lembremos dos imperadores romanos. Muito bem. Então, o próprio Vargas chama essa fase ditatorial dele de Estado Novo, né, que ele copia lá do Salazar. Mas aí o que acontece? Durante essa fase, de que durou 8 anos, foram os últimos 8 anos desse primeiro momento que o Vargas vai governar o Brasil, os trabalhadores do nosso país, os trabalhadores brasileiros, eles vão ganhar muitos direitos. Eles vão ganhar leis que até então eles não haviam conseguido. Então, o Getúlio Vargas, ele é uma pessoa, é um personagem muito interessante, por isso ele é considerado o maior político que o Brasil teve no século XX, porque ele era uma figura, assim, uma faca de dois gumes, né, digamos assim. Ele tinha o lado autoritário, o lado populista, o lado negativo dele, porque nenhuma forma de governo autoritário é legal, é positiva, mas ele
ele deu às camadas trabalhadoras aquilo que nenhum presidente antes dele deu, que foram direitos que os nossos trabalhadores há muitas décadas lutavam para conseguir. Junto com os direitos trabalhistas, o Getúlio conseguiu ter um controle muito grande sobre os sindicatos, porque uma vez que ele atendeu os pedidos dos sindicalistas e, com isso, melhorou a vida do trabalhador, ele acabou se tornando um amigo do sindicato, né? Um governante ligado aos sindicatos. Daí surge o termo sindicato pelego. O que é pelego? É aquele que não está ali para brigar pelos direitos do trabalhador, mas faz aquilo que o patrão manda. Ele defende, o discurso é de defesa do trabalhador, mas na prática ele acaba sempre fazendo, deixando do jeito que o patrão quer. Então, meus amigos, o Getúlio ele conseguiu, porque ele era muito habilidoso, né? Ele era um político de grande habilidade, ele tinha sacadas assim fantásticas, então ele vai exercer um controle muito grande sobre os sindicatos, mas também, né, fornecendo tantos direitos que os trabalhadores até então tanto desejavam e não haviam conquistado, é meio que difícil não conseguir apoio. Temos até na página 93 dessa semana uma imagem, uma fotografia de um desfile do dia 19 de abril, se eu não me engano, que era o dia que se comemorava o aniversário do Getúlio Vargas. Quando ele deu o golpe e implantou uma ditadura no final de 1937, ele passou a exigir que no dia do seu aniversário se fizessem desfiles, como se faz no dia 7 de setembro, só que em comemoração a ele, a existência dele. Como, né, a mesma ideia, o mesmo jeito de agir do Hitler lá na Alemanha, do Mussolini na Itália, do Salazar em Portugal, do Franco na Espanha, essa supervalorização do líder, do governo, né? O governo, eu sou a salvação da pátria, se tudo é bom, se tudo está acontecendo, se tudo está melhorando, é porque eu estou no poder. Então, né, todas as glórias, todas as adorações à minha existência, ao meu governo, ao meu ser. E aí tem um texto que começa na página 93 e continua na página 94, um texto que fala sobre o uso dos direitos trabalhistas, o uso dos sindicatos para tirar vantagem política, porque o Getúlio fez isso de braçada, porque, vamos ser sinceros, você vai acreditar que um cara que governou de forma autoritária durante 8 anos, ele está preocupado, de fato, com os direitos trabalhistas? Claro que não, né, gente? Tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. É claro que ele estava interessado no apoio das camadas populares. A maioria do povo brasileiro era trabalhador. Se você tem o apoio dos trabalhadores, você tem qualquer eleição você tem garantida, ou seja, com você participando, ou seja, a quem você esteja apoiando. Agora, a partir do momento que você passa a dar, a conceder, né, a essas camadas, a essa grande maioria da população, uma série de direitos que ela sempre ansiava, mas que até então não havia conseguido, você vira um ídolo, né, gente? Tanto que o Getúlio passou a ser chamado na época de o pai dos pobres, porque atendia as necessidades dos mais carentes, que era a classe trabalhadora, que era explorada, ganhava mal, não tinha direito algum. Tanto que a maioria dos direitos que nós temos hoje, nós devemos ao Getúlio Vargas, né? Ele que acabou criando muitos desses direitos. Carteira assinada para garantir a aposentadoria depois de um determinado número de anos trabalhados, uma jornada de horas-dias semanal, um descanso, um repouso semanal,
férias semanais, certo? Uma série de direitos que passaram a ser garantidos e que estão aí até hoje, que muitos governantes atuais aí estão querendo, né, meter a mão, e que o trabalhador brasileiro tem que ficar esperto, porque algumas coisinhas já meteram, já foram perdidas, e se deixar por conta, perde-se coisas preciosas. E depois do texto vem as 3 perguntinhas básicas que praticamente você vai responder baseado no texto. Então, a primeira pergunta é: quais os fatores influenciaram os partidos políticos e os sindicatos brasileiros? Certo? Então, o que fez? Né? Que acontecimentos, que interesses fizeram os partidos políticos e os sindicatos brasileiros na época do Getúlio Vargas? Né? O que movia? O que eles se inspiravam em quê? No que para conseguir o que desejavam, certo? Na pergunta 2, né, na segunda pergunta, explique o que foi peleguismo. Então, eu até comentei o que é isso, né? No começo do vídeo, eu falei que é um sindicato pelego. Então, peleguismo, pelego é a mesma coisa, tem no texto, e eu falei no começo o que era. E a terceira e última pergunta é: escreva as características do novo sindicalismo. Então, lá no texto ele fala que esse sindicalismo que surgiu na época do Vargas era um sindicalismo diferente, né? Porque antes do Vargas começar a conceder uma série de direitos e ganhar a admiração da classe trabalhadora e o apoio dos sindicatos, haviam muitas greves. Os sindicatos organizavam constantes greves para adquirir direitos básicos ao trabalhador brasileiro. As greves acabaram durante o governo do Vargas. E durante o governo de outros presidentes que se seguiram, também se cessaram. Por quê? Porque todos esses direitos foram sendo respeitados e mantidos, certo? Alguns até aperfeiçoados e melhorados. A Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, ela deu mais direitos, ela concedeu mais direitos à classe trabalhadora e até a setores da classe trabalhadora que nunca tinham sido contemplados, como, por exemplo, o setor das empregadas domésticas, que passaram a ter direitos obrigatórios que antes não tinham, porque elas eram tratadas como as antigas escravas, que trabalhavam de graça, praticamente, né? Elas tinham salário lá, mas não tinham carteira assinada, não tinham férias, não tinham direito a nada. Passaram a ter a partir de 1988. Então a gente tem que ficar muito atento, porque vocês do terceiro ano, muitos de vocês já são trabalhadores. Então vocês têm que ficarem atentos em relação a isso, tá? Cuidado com governantes que começam a achar que direitos trabalhistas provocam despesas para o governo. Direitos trabalhistas não pesam no bolso do governo, pesa no bolso do patrão lá, dono da empresa, da loja, lá do supermercado, da farmácia, que ganha uma fortuna por mês e acha que é pouco, ainda quer ganhar mais, tirando de você direitos que foram conquistados com muita luta. Tá joia? Muito bem. E lembrando sempre que esse mês nós vamos estar gravando as nossas aulas todas com camisa rosa, para lembrar que nós estamos no Outubro Rosa, o mês que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama, certo? Então, fiquem atentos a isso, porque é se cuidando, é conhecendo que a gente supera qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. E é uma forma de se mostrar, de mostrar que se gosta, de provar para si próprio que você se ama. É se conhecendo, se cuidando. Beleza? E lembrando que semana que vem, a semana do feriado, dia 12 de outubro, é um recessozinho aí, nós vamos ter um intervalo. Aí quando for na semana seguinte, na semana que começa dia 19 de outubro, a gente volta com a semana 2 do PET 5. Então você que está aí meio atrasadinho, aproveita a semana de recesso para poder colocar em dia as atividades atrasadas, tá bom? Para você que está em dia, meus parabéns,
aproveite a semana para dar uma respirada, não dá para viajar, não dá para, né, não é aconselhável, né? O pessoal não está respeitando muito, mas não é aconselhável viajar no momento. Mas vocês devem fazer o que vocês sabem que é o melhor para todos. Cuidado para não ir para a cabeça de gente que só olha para o próprio umbigo, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a semana 2 do PET 5. Tchau, tchau.